Opa, já estamos no ar. Estamos mais uma live. Antes de mais nada, luta livre, como tem que ser. Ouro suspeito, como tem que ser. Uma grande notícia hoje. Essa live vem num dia, numa data. Eu quero começar dando boa noite para todos e todas que estão acompanhando a nossa live, né? Então, uma boa noite para os nossos convidados, né? Para a doutora Tânia Mandarino, para o doutor Carlos, para o doutor Daniel, bem-vindos à nossa live. Eu quero falar para vocês e alguns recados antes da gente entrar na nossa live aqui, a respeito de alguns trabalhos que o DAP vem fazendo e vem apoiando. Né? Nós estamos agora no momento de uma insegurança alimentar mesmo, né, no país. Então, o Partido dos Trabalhadores, o grupo de petistas aqui de São Carlos, eles estão promovendo uma importante ação, né, criaram um comitê Ana Fonseca de solidariedade e vem trabalhando com a arrecadação, né, com uma arrecadação financeira, ou aquele que pudesse com uma forma de alimento. E eu vou pedir para vocês, aqueles que estão acompanhando, a entrar em contato. Na nossa página, aqui mesmo, no Facebook do DAP, vocês vão encontrar algumas informações que nós postamos lá. Ou então pelo telefone, DDD 16, não é? O número 99727-6826. Tá bom? Vocês vão ter contato diretamente com o Comitê Ana Fonseca de Solidariedade. Aproveitando também, aqui nós estávamos agora há pouco falando do nosso companheiro Mike. Nós tivemos boas notícias hoje. Oh, que maravilha! Olha, o Mike está numa fase de recuperação, né? Numa batalha constante aí, numa guerra, né? Dia a dia, eu nem falo dia a dia, hora a hora, né? A verdade, o Mike e vários outros e outras que se encontram na mesma situação, né? Estão numa batalha diária, de hora em hora, e a família também. Então, eu quero deixar aqui nossa solidariedade, nosso abraço, nosso pensamento positivo, aqueles que têm em Deus ou uma divindade ou em uma força espiritual, né, como referência, mentalizar para o Mike e para os enfermos, e vamos também mentalizar para as famílias, né, deles nesse momento que estão precisando muito. Bom, enfim, nós chegamos na nossa segunda live a respeito da Vaza Jato. Nós fizemos no ano passado uma live oportuna e o DAP São Carlos tem acompanhado de forma oportuna a questão da Vaza Jato, desde o seu princípio, podemos dizer assim, que veio se confirmar aquilo que até então diziam que eram coisas era o jus esperiniandi de petistas, né? Ou de não petistas, de progressistas, né? Ou de juristas sérios, né? Que tem uma seriedade dentro do fazer justiça. E agora nós estamos aí pautando novamente esse tema da Vaza Jato, em um dia bem simbólico, porque nós estamos vendo que provavelmente um termo que foi utilizado muito hoje é o triplo mortal carpado, né, com relação ao Lula, que nós víamos dentro dos tribunais, dia a dia, e nós víamos acompanhando a doutora Tânia mais próxima ali em Curitiba, veio acompanhando isso, e pelo jeito, hoje, pelo menos demonstra que parou. Ou parou, ou se recolheu, não é? Que seja. Mas pelo menos um rumo, uma luz, um caminho aí que nós estamos vendo. Nós temos aqui hoje na nossa live, como eu já disse, eu quero apresentar a doutora Tânia Mandarino, que é do coletivo das advogadas e advogados
pela democracia. Eu quero apresentar aqui o Dr. Carlos Roberto Freitas, do Sindicato dos Servidores Municipais de São Carlos. E eu quero apresentar também o nosso convidado, o Dr. Daniel Risoli, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São Carlos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por poder contar com vocês, né, nesse dia simbólico, um dia que é como dizer assim, né? O nosso time que caiu para a segunda divisão por um roubo de uma arbitragem, não é? É merecido como sendo uma data histórica, porque foi fruto de uma aberração, né? De um rol de aberrações. Então, não é histórico, mas um dia muito significativo para todos nós, para a democracia brasileira. Bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. E eu já vou começar, porque nós temos muitos assuntos hoje. Olha, para quem não estava, nós no making off, agora há pouco, alguns minutos atrás, já alguns debates acontecendo, porque acabou de sair o voto do ministro Fux, finalizando, dando fim, né, ao julgamento de hoje. E já estávamos aqui, já estava havendo já algumas conversas aqui, alguns diálogos, né, alguns debates já entre os nossos juristas convidados. E eu já vou partir, já logo de cara, para a primeira pergunta, só lembrando, olha, o nosso debate está agendado para 1h30, entre 1h15 e 1h30 de debate. Talvez passe um pouquinho mais pelos fatos que eu já falei que aconteceram hoje. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, pode acompanhar pelo YouTube, que está sendo feita a transmissão também. Perguntas, façam as perguntas de vocês, encaminhem as perguntas de vocês em qualquer uma das duas redes sociais que eu falei, e também pelo Instagram, tá bem? Que ali nós temos os nossos companheiros e companheiras, a Poli, o professor Márcio, o Lucas, que vão passando para a gente e vamos formulando da melhor forma aqui essas perguntas, né? Então, eu já vou direcionar, logo depois das apresentações, a minha primeira pergunta, e aí eu vou colocar essa pergunta aqui em geral. Em geral. Eu vou começar, e vamos começar pela doutora Tânia, depois o doutor Carlão, né, o doutor Carlos. Carlos, Carlão ou doutor Carlos? Como que você acha melhor? Carlão. Então vamos lá. Bom, a pergunta para vocês três, né, que é com relação ao julgamento que aconteceu hoje, né, mais um julgamento com relação à questão do presidente Lula, né, principalmente os fatos de ontem observados pelo ministro Gilmar Mendes e o Lewandowski. Se ficou definitivamente claro em relação ao Lula, se o judiciário tem agora um outro tipo de comportamento e que acabou esse exagero interpretativo. Essa pergunta é uma que todos querem fazer para vocês, para ter a opinião de vocês. O que vocês acham? O Supremo Tribunal Federal e o Judiciário como um todo, eles agora vão parar de exagerar nas intenções com relação ao presidente Lula? Doutora Tânia, a gente queria ouvir a senhora. Boa noite a todas e a todos. Professor Jairdes, muito obrigada e muito honrada pelo convite de participar da segunda roda de debates, de conversa a respeito da Lava Jato. Essa iniciativa do DAP de São Carlos é uma iniciativa muito bacana, muito louvável, e eu me sinto muito feliz por estar aqui debatendo com os companheiros e conversando um pouco mais de perto, né, com a militância que está nos assistindo. Quero também registrar, em nome do grupo Resistência Lula Livre,
a nossa solidariedade à família do companheiro Mike e o nosso desejo, torcida, rogo, orações, rezas diários para que o companheiro Mike possa se recuperar plenamente, sair desse momento que está vivendo, e a cada dia a gente vem acompanhando através de vocês, né? Esperamos que ele possa estar em breve conosco também, participando da luta, porque o companheiro Mike é um grande guerreiro. Professor Jaides, quantos minutos eu tenho? Doutora Tânia, sinta-se à vontade. Olha, nós colocamos aqui 4 minutos, mas nós sabemos que a questão hoje é muito mais complexa. Fique à vontade. Tá certo, obrigada. Então, entrando direto no mérito da pergunta que não quer calar, né? Se eu entendi bem, você faz uma provocação no sentido da gente saber ou tentar entender se o judiciário vai parar com essas interpretações estranhas e esdrúxulas, né? Quando se trata do presidente Lula. É essa a pergunta, professor Jaides? Eu entendi bem? Isso, é essa pergunta que fizeram, né, numa enquete que elaboramos aqui, que fizeram para a gente. Essa foi uma das primeiras perguntas. Perfeito. Eu tenho a opinião que não vai parar. Basta a gente observar a sessão que aconteceu hoje para verificar a quantidade de ginástica jurídica que foi feita pelos julgadores, né? Apesar de a gente estar, assim, claro, feliz com o resultado, que já está consagrada que a 13ª Vara de Curitiba é incompetente para julgar os processos do presidente Lula, mas o que foram os votos, por exemplo, do ministro Cássio, e agora, por último, do ministro Fux, fazendo malabarismos jurídicos no sentido de tentar manter a competência na 13ª Vara Federal de Curitiba. O direito, por si só, ele já é essa autorização a esses malabarismos de interpretação, porque direito é linguagem e interpretação. Se a gente coloca uma boa pitada de política no meio, quando se trata de julgamentos, e é o que vem sendo feito, desde que nós viramos o país da vez a sofrer um golpe jurídico-midiático para dar as nossas riquezas para o grande capital financeiro, sobretudo do hemisfério norte, que está sem reservas, imagine quanto de malabarismos e de manobras interpretativas não podem ser feitas. Veja bem, o voto do Fux e também o voto do Cássio me deixaram preocupada. Porque hoje nós estamos comemorando que o STF decretou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar todos os processos em relação ao presidente Lula, que estavam lá, e, portanto, os anulou. Mas eu imagino que todas devam ter percebido, né, que no voto desses dois ministros tem um trecho onde eles falam que na incompetência territorial, porque é o caso, é o que foi decretado, né? Essa incompetência que foi decretada hoje, todo mundo também sabe, mas só para a gente relembrar, não foi a suspeição do juiz, foi a incompetência do território de Curitiba para tratar dessas questões que foram tratadas até a sentença e apelação e tudo mais. Mas os dois disseram que tem precedentes da Suprema Corte, que quando a incompetência é territorial, ou seja, em razão do território, que eles chamaram até de incompetência relativa, há uma discussão interpretativa, sim, sobre isso, que não predominou hoje, o juiz, prestem atenção, o juiz que receber, se for declarada essa incompetência territorial, o juiz que receber a ação, o juiz competente, que no caso, semana que vem, se discutirá se é São Paulo ou Brasília, porque até o relator
ministro Edson Fachin deu essa, né, como o seu voto falou sobre isso, ele poderá ou não convalidar todos os atos decisórios. Então, assim, não consigo ficar feliz com a decisão de hoje integralmente, porque eu senti aí, me colocaram com essas palavras, com essa interpretação, uma pulga muito grande atrás da orelha. De que, dependendo para onde for esses processos do Lula com a decretação da incompetência, o juiz que os receber possa recebê-los, simplesmente recebê-los no estado em que se encontravam aqui, com Lula sentenciado, com Lula inelegível e com tudo mais. Então, eu penso que a nossa grande atenção agora, ainda mais considerando que o judiciário demonstrou, durante todo esse período de golpe, não ser nada confiável, a nossa alegria realmente só pode se dar mais à frente, e tenho certeza, companheiros, ela não virá do judiciário, não virá de interpretações do direito, sejam elas malabarísticas ou não, e sim do povo organizado. Acho que meus 4 minutos para começar é isso. Obrigada. Professor Jaibes, nós não estamos te ouvindo. Parece algum problema na sua conexão, professor. Você está falando como um pato. Agora sim. Ah, não, é o Carlão, é o doutor Carlão. Espera, coloquei. Agora sim. Assim. Agora sim? Aí, bacana, bacana. O que eu estava falando, doutora, é exatamente isso que a população, né, ela quer saber como é que ficam essas situações agora, né? Se existirão novas manobras, né? E é isso, Carlão, que nós gostaríamos de saber a sua opinião também, né? Se você acredita que essas interpretações excessivas, né, com relação ao presidente Lula, se elas continuarão, Carlão. O que você acha? Bom, primeiramente, boa noite, Jaedes, e na sua figura também parabenizo o DAP de São Carlos por mais esse debate. Ele é de suma importância para que a gente possa, além de aprofundar isso, tentar trazer aqui para as pessoas as consequências desses julgamentos, do que é a ciência do direito, né? Também transmito aqui todas as minhas orações, todos os pensamentos positivos ao Mike e à sua família, torcendo e rezando para que ele tenha uma recuperação breve. Cumprimento a doutora Tânia, inclusive, pela brilhante exposição feita agora, ao doutor Daniel, aqui presente. A doutora Tânia foi feliz quando ela alega na sua fala que a ciência do direito nada mais é do que a interpretação de textos. A lei é um texto e a gente interpreta de acordo com aquilo que a gente tem de juízo de valores ou daquilo que nos interessa. E um exemplo claríssimo disso foi a aberração do voto do Cássio Conká hoje, do ministro Cássio Conká. Fica tão clara a forçação de barra dessa interpretação no voto dele. Imagine se fosse, eu não sou criminalista, mas aí os advogados da área podem esclarecer melhor do que eu. Mas o pouco que eu acompanho, o pouco que eu sei, o pouco que eu pude ver em alguns comentários por aí,
esse voto dele não teve nada a ver com o habeas corpus. Ele me parece que teve a vontade de julgar. Como ele não vai poder julgar o Lula, ele teve uma vontade enorme de julgar o Lula agora. E fez. Foi isso. Ele não julgou o habeas corpus e nem o recurso do agravo no habeas corpus. Me parece que ele fez um voto eleitoreiro aí. Ou para agradar aquele que o colocou lá. Imaginem vocês um advogado criminalista numa sustentação oral entrar no mérito do processo criminal se o relator não para o advogado e diz, doutor, isso daqui é habeas corpus, doutor. No habeas corpus não se julga mérito, não se analisa mérito, não se fala de mérito, né? Mas fez, e aí é que entra a perplexidade que a Tânia coloca, com toda a razão, que realmente poderá, e não é improvável que aconteça isso, porque nós temos inúmeros juízes lavajatistas neste país, que não impede que isso, de fato, possa ser convalidado. Na quinta-feira que vem, nós vamos estar sabendo se tudo der certo, se a suspeição do Moro, trazida por vias tortas ao pleno, e aqui eu digo por vias tortas porque não houve recurso naquela decisão de suspeição do Moro na segunda turma. O ministro Fachin, no seu relatório, que traz isso alegando que, como ele decidiu antes, então os efeitos daquela decisão não podem prevalecer, e deve prevalecer os efeitos da decisão dele. E aí nós vamos saber se, de fato, uma decisão de uma turma pode ser revista pelo pleno ou não, né? Se mantida a decisão, eu não está nulo, e aí o que for lá para seja São Paulo, Brasília, vai começar da estaca zero. Contudo, se não mantida, de fato vai depender de quem for o juiz a receber o processo e se ele vai recepcioná-lo com no seu todo, como já está, as provas, não necessariamente a sentença, mas eu não acho que essa decisão que ela seja ruim, tá? Também acho, e aqui quero fazer um registro, que o ministro Lewandowski ontem foi de uma coragem poucas vezes vistas na história do judiciário brasileiro. Ele desnudou o judiciário, a mim, pelo menos, em dois momentos, principalmente a Suprema Corte. Quando ele diz que o processo do Lula não tem capa, e sim tem nome, cara, foto, rosto, tem tudo, e aí, para o Lula, existe um Código de Processo Penal, que é o Código de Processo Penal do Lula, e aí me recordo do Roberto Lira Filho, quando dizia, lá no Direito Achado na Rua, que para aquele cidadão brasileiro que mora lá na favela, ele tem dois códigos penais, ele tem o Código Penal brasileiro e o Código Penal da favela, e aqui eu vejo que o Lula também tem dois códigos penais, o Código Penal brasileiro e o Código Penal do Lula. E é isso que o Lewandowski falou ontem. Isso ficou muito claro para mim. E no segundo momento é quando ele traz à baila o debate de qual é o papel do judiciário. Juiz é para julgar, não é para acusar. Quem acusa é o Ministério Público, quem investiga é a Polícia Federal, é o Ministério Público. Quem ataca a corrupção é o Ministério Público, é o órgão da polícia. Não é o judiciário. O judiciário julga.
com toda a sua imparcialidade, ou que pelo menos deva ter toda a sua imparcialidade. E quando ele traz esse debate, ele deixa claro que não houve, nesse caso, a tão sonhada e almejada imparcialidade que o judiciário, numa sociedade democrática, deva ter. Certo? Eu não sei como é que está meu tempo, os 4 minutos, e respeitando, já que a doutora Tânia, eu imaginei que ela fosse aprofundar e ultrapassar, eu poderia ultrapassá-lo também. Então, respeitando aqui, porque eu só queria fazer um registro no voto do Fachin. Vamos deixar muito claro uma coisa, que o Alexandre de Moraes, inclusive, reforçou no voto dele. A comunicação de Hitler, o chefe da comunicação do Hitler, o nome me fugiu agora, ele sempre dizia que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Goebbels. O Fachin, no seu voto hoje, repetiu inúmeras vezes a mesma mentira. Qual delas é? A de que o Supremo já havia julgado a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. E isso não é verdade. Em nenhum momento o Supremo julgou isso e o Alexandre de Moraes falou isso no voto dele. E a imprensa vem reafirmando isso de que já havia sido julgado. E não é verdade. Em nenhum momento, o único julgamento que teve foi o desmembramento de algumas ações, mas não da competência da 13ª Vara Federal. Paro por aqui e volto na minha próxima oportunidade, porque eu teria a falar. Perfeito, mas Carlão. o respeito ao devido processo legal, a doutora Tânia tem toda a razão. Ainda estamos longe de vê-lo respeitado nesse país. Vocês estão fazendo uma linha de não é nem de raciocínio, mas uma linha realista que as pessoas que estão acompanhando estão começando a perceber o que está acontecendo de fato. E aí nós vamos complementar aqui esse bloco aqui com o doutor Daniel, nessa mesma pergunta, Daniel. Se você acredita que nós estamos num cenário, se o judiciário ele agora ele seguirá o seu curso natural, sem os excessos interpretativos com relação, os exageros interpretativos com relação ao presidente Lula e as mentiras, muito bem lembrado aqui. O Carlão lembrou, a doutora Tânia também lembrou, sem as questões mentirosas postas dentro dos tribunais também, não é? Pelos julgadores. O que você acha, Daniel? Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. Agradeço o convite feito pelo DAP. Agradecer aqui na pessoa do professor Jaides pela iniciativa e pelo convite. Dar uma meu boa noite para a doutora Tânia, que eu estava, inclusive, assistindo agora na TVT. E meu amigo Carlos aí, Carlão, né? Também gostaria de aqui prestar todo a minha torcida, minhas energias positivas para o companheiro Mike e na pessoa dele a todas as pessoas que estão nessa situação de recuperação, dessa luta pela vida com a Covid, e também em relação a todas as famílias que já perderam os seus entes queridos aí por causa dessa doença. Então, fica aqui meu registro aqui da minha energia positiva para essas pessoas. Gostaria que, entrando no assunto, professor Jaides, eu acho que assim, você usou na pergunta a palavra se agora o judiciário definitivamente vai começar a respeitar os direitos do Lula como qualquer cidadão. A palavra definitivamente eu acho que é muito forte. Eu acho que o que acontece, e é uma opinião minha, nós temos ondas de clareza. Então, há tempos atrás, era quase um pecado cogitar que o Lula
poderia ser inocentado nesse processo, fazer qualquer defesa, como nós fazíamos aqui. Eu, acho que a doutora Tânia, o doutor Carlão, desde o início do processo, a gente já defendia que tinha alguma coisa errada com o processo do Lula. E naquela época era quase um pecado falar disso. Você era a favor da corrupção, você era de tudo um pouco, né? Então, naquele momento, acho que era impossível ser falado disso, principalmente do ponto de vista do STF. Só que, agora acho que a gente está vivendo uma onda que, felizmente, a gente pode começar a cogitar, a falar essas coisas de que alguma coisa no processo do Lula, ou várias coisas, ou quase tudo no processo do Lula, tinha problemas jurídicos, tinha problemas em vários aspectos, né? Não sei se é meu microfone que está aberto, que eu estou dando uma chiadeira aqui, mas acho que não é o mau contato do meu aqui. Bom, mas então eu acho que agora existe um momento em que se estão falando de uma forma mais séria sobre esses processos e que há a possibilidade de a gente começar a discutir de fato de um ponto de vista jurídico e técnico sem estar cometendo um absurdo e estar falando coisas que antes era impensável. Então eu acho que o momento é de mais clareza em relação a esse processo, né? Então, agora, em relação ao julgamento de hoje, como que a gente voltou a falar mais ativamente dessa questão? Como que ocorreu esse lampejo do STF em voltar a ser garantista, em voltar, de certa forma, a aplicar o direito como ele deveria ser? Com a surpreendente decisão do Fachin de anular monocraticamente pela reconhecimento da incompetência da 13ª Vara. E aí é uma opinião pessoal minha, tá? Não é uma opinião pessoal. Eu acho que ele fez isso justamente para evitar a discussão sobre a suspeição do Moro. Então, com isso, ele conseguiria anular, tirar o Moro de foco desse processo do Lula e dar oportunidade para um juiz começar já lá na frente o processo, inclusive talvez dando tempo até de tornar o Lula inelegível novamente antes de 2022. No meu ponto de vista, era a intenção dessa decisão repentina monocrática. E, por enquanto, podemos dizer que ele sofreu um revés quando o Gilmar Mendes colocou em pauta, no dia seguinte, a discussão sobre a parcialidade. Então, naquele momento, ele sofreu um revés, eu acho que nessa estratégia dele. Mas agora, com a decisão de hoje, talvez ele ainda esteja tentando manter viva essa estratégia inicial dele, que seria aí pela incompetência da 13ª Vara e mandar para um foro competente, seja Brasília ou seja São Paulo, isso ainda vai ser discutido, mas de uma forma que se dê para aproveitar e adiantar esse processo novamente, que eu acho que era a intenção desde o começo, quando ele deu a decisão monocrática. E mesmo que teve aquela decisão na segunda turma do Gilmar Mendes em relação à suspeição, por vias tortas, eu também vejo, de certa forma, tem uma oportunidade de ser talvez revista em alguma medida nesse momento do processo lá na STF no plenário. Então, acho que minha contribuição inicial é fazer essas observações. Não é um momento definitivo de clareza garantista no Lula. Eu acho que ele ainda vai sofrer, eu acho que talvez seja até o destino dele desde quando ele iniciou sua luta no movimento sindical. Eu acho que sempre vai existir ataques a ele e uma hora ele vira presidente, outra hora ele está preso e acho que a vida dele é esse turbilhão mesmo. Então, acho que não dá para dizer que vai ser definitivamente o STF vai estar soprando bons ares para o lado dele. Mas eu acho que é um momento, sim, de clareza, como talvez nós aqui presentes tentamos incentivar que existisse desde o começo dessa discussão, né? Era tudo que a gente queria, não é acabar com o combate à corrupção, não é não se investigar, mas acho que desde o começo o debate que a gente trazia era para ser uma forma séria do ponto de vista processual, legal, jurídico, e naquele momento era impensável a gente conversar dessa forma, automaticamente a gente era atacado, e nesse momento até o STF está discutindo de uma forma mais séria essa questão. Então, acho que nesse momento inicial, era essas contribuições em relação à questão que eu gostaria de colocar.
Legal, bacana. Vocês sabem que, vocês falando aí, eu fui recordando algumas coisas, né? O Daniel tocou bem no assunto, com relação à vida do presidente Lula, que o dia que ele colocou dentro de um estádio de futebol vários trabalhadores em plena ditadura, certamente essa pessoa seria perseguida pelo resto da vida dela. Isso aí não teria a menor dúvida, não teria a menor dúvida. E aí tem umas outras questões, gente, que vocês abordando aí, que é bom também a gente falar, né? A respeito do voto, da suspeição do Moro, quando o Cássio Nunes, o ministro Cássio Nunes, ele não queria proferir um voto porque não estava ali ele confundiu entre réu e vítima, né? Quem era a vítima, quem era o réu, quando ele disse que não estava lá o juiz para se defender, não é, das acusações. Então, aquilo foi muito preocupante. Quando eu vi aquela, tudo bem que ele vinha com várias decisões estranhas, tal. Até então você marinheiro de primeira viagem, mas quando ele fez isso, eu fiquei muito preocupado. E hoje, então, mais preocupado ainda. E nós temos que ter em mente, daqui uns 6, 7 anos, ele será ministro do Supremo. Daqui 6, 7 anos, ministro do Supremo. É preocupante isso. Ó, eu vou entrar agora no... Mas peraí, ele já é ministro do Supremo. Não, perdão, presidente do Supremo. Presidente do Supremo. Para você ver que eu tenho em mente que ele não era para ser ministro do Supremo. Para você ver, hein? Imagina o voto dele hoje, se me permite, o voto dele hoje parecia que ele estava lá no TRF, fazendo voto lá no... Foi, na primeira instância. É por isso que nós lançamos hoje na TVT a campanha Impeachment de Cássio Conká já, porque para ser julgador, para ser ministro, uma das exigências constitucionais é o notório saber jurídico. A atecnia, a inépcia e a mais absoluta ausência de saber jurídico demonstradas por Cássio, tanto hoje quanto nos últimos julgamentos, nos permitem tentar manejar um pedido de impeachment dele. Até sugerir, viu, doutor Carlão, lá para o Prerrogativas, que tem mais estrutura para isso, mais tempo, mais condições, encampar essa campanha e tentar começar a elaborar a peça do pedido de impeachment do Cássio, tá? Porque não dá para... Porque, tecnicamente falando, ele é um desconhecedor técnico. Gente, esse voto dele hoje foi uma aberração, porque nós estávamos no habeas corpus, uma votação de agravo de habeas corpus. Não se cabe o que ele estava falando ali, lendo a denúncia do MP, fora do contexto. Eu queria só entender, eu acho que, porque assim, eu estava assistindo e ao mesmo tempo estava com uma outra atividade, e eu devo ter entendido errado o voto do Fachin. Eu havia entendido que no voto do Fachin ele tinha anulado todas as provas e o processo era para ir para outra com estaca zero. Ele, no primeiro voto, quando ele determinou a ida dos autos para Brasília... Sim, monocraticamente, sim. Isso. Na decisão monocrática, ele anulou desde o oferecimento da denúncia. Mas vai ficar a critério do juiz de Brasília dizer quais atos decisórios ele preserva ou não. Aí que está o nosso pedido. Não foi atos decisórios, não foram as provas que ele aproveita ou não aproveita, não atos decisórios. Eu estou entendendo que ele tinha mantido as provas e não os atos decisórios. Os atos decisórios eram nulos porque o juiz que deu era incompetente. Ele falou sobre isso na decisão monocrática, que ele abriu mão daquela decisão quando teve que fazer um voto novo para o julgamento da questão no plenário. Então, isso é muito importante a gente saber, que o que importa é o voto que foi dado hoje, e não a decisão monocrática que ele fez aquele dia, porque ele abriu mão daquela decisão monocrática quando submeteu a questão ao plenário. O que ele trouxe da decisão monocrática para o voto de hoje é uma questão da gente analisar depois com mais profundidade. Mas como eu vou repetir, o que me assusta... É disso que eu estava falando, viu, Tânia? Por isso que a gente tem essa divergência aí, porque eu havia entendido que hoje o que tinha sido anulado
eram os atos, as provas. Os atos já são nulos porque o juiz foi decretado incompetente. Fica a critério do juiz aceitar ou não as provas, não os atos. Mas como você falou, e eu não estou com essa segurança toda porque eu perdi uma parte do voto, eu posso estar equivocado mesmo na minha interpretação. Mas eu acho que a gente precisava aprofundar um pouco mais nessa decisão. Precisa aprofundar, mas a questão que eu já vejo de plano é que, independente do que ele tenha posto no voto dele, vai ter todo esse rol interpretativo que o Cássio e o Fux colocaram nos seus votos, tá? E até o Alexandre de Moraes falou nisso, que o juiz que recepcionar, que for competente, vai poder decidir se preserva ou não os atos decisórios. É nisso que a gente tem que pensar agora. Tem que estudar isso daí, ver se vai mesmo ou não, né? Com certeza o doutor Zanin vai fazer isso com muita propriedade, mas a gente vai poder acompanhar isso, poder debater aqui com os companheiros, precisa estudar essa questão. Decisórios, eu estou contigo no ar, eu fecho contigo. É a minha preocupação. Se não for os atos decisórios, se no relatório, no voto final aí, ele mudou o voto dele realmente, se for a questão só das provas, aí eu volto no que eu estava defendendo. Eu acho que tem um cavalo de Troia aí nessa decisão. Só isso. Mas vamos passar a palavra para o professor Jair, que a gente caçou a palavra dele. Desculpe, professor Jair. Novamente, o senhor está com a internet com conexão ruim e a sua voz não está chegando para nós. Talvez se o senhor saísse e entrasse de novo. Voltou? Esse é o motivo desse debate aqui. Tanto é que sinceramente, assim que o julgamento chegou na metade, eu já achei 1h30 para um debate. Muito pouco, 1h30 para um debate, sinceramente. Tinha que ser algo de umas 2h30, mais ou menos, de debate. Tem muitas informações nesses votos que foram hoje. Muitas informações. A questão das provas é uma delas. Essas provas, elas vão anexadas? Elas vão ou não vão? Né? Eu acredito que isso na quinta-feira nós já tenhamos algo mais claro sobre isso. Na quinta-feira, eu acredito que nós tenhamos. Mas aí vai entrar numa outra seara aqui, que é essa pergunta. Eu vou fazer, na verdade, a leitura de um breve texto. Vocês que estão acompanhando aí esse debate nas redes sociais, eu quero que vocês entendam agora algumas pequenas linhas que eu vou ler para fazer a pergunta. Porque a pergunta por si só, vocês não vão entender a pergunta, vocês que estão aí acompanhando esse debate. Eu vou fazer uma abertura para essa pergunta que eu vou fazer agora. Tem muito a ver com as provas, algumas provas anexadas nesses processos do presidente Lula. Algumas provas ali. Por sinal, se nota, e o Fachin quis fazer uma lavagem das provas que não existem. Porque são não provas com vontade de que querer fazer uma lavagem das provas para dar autenticidade. Vamos ver isso aqui, ó. Eu vou ler o seguinte, ó. A Vaza Jato teve alguns desdobramentos desde a última live que nós fizemos, né? A Lava Jato. Tivemos, através do ministro Lewandowski, a liberação das mensagens apontando diversos crimes de juízes e procuradores obtidas pela operação Spoofing. E essas mensagens foram liberadas para a defesa do presidente Lula, né? Do presidente Lula. Para a defesa do presidente Lula, para terem acesso. Nós tivemos fortes ataques dos lavajatistas contra essa liberação, a ponto do juiz em Curitiba não acatar por diversas vezes, criando embaraços pela não liberação com relação a esse despacho do ministro Lewandowski. O STJ vinha investigando as mensagens. Essas mensagens são recolhidas do STJ pela ministra Rosa Weber, agora essa semana, eu acho que foi essa semana,
no começo dessa semana, e ainda proíbe por tempo determinado a utilização dessas provas, dessas mensagens. Nós temos depois, na quarta-feira, surge um laudo muito louco. Gente, eu pus assim, laudo muito maluco, muito louco. Foram 3 técnicos, 3 peritos da Polícia Federal, ligados à Lava Jato, soltaram esse laudo para a imprensa, um laudo sem pé e sem cabeça, o que fez Lewandowski pedir com urgência esse laudo, e o juiz de Curitiba cria uma certa dificuldade, novamente dificuldade, ao envio desse laudo ao ministro Lewandowski. Agora vem a pergunta. Vendo todo esse quadro em detalhes, nós podemos afirmar, nós podemos chegar a um cenário de verdade real, ou ainda veremos muitas resistências e dificuldades quanto à liberação de todo esse material para ser estudado, para ser divulgado? O que vocês acham disso? Começando pela doutora Tânia. O que a senhora acha, doutora Tânia? Bom, eu acho, antes de mais nada, que esse material todo da Operação Spoofing deve ser aberto amplamente a toda a população, a todo o povo brasileiro, sob risco de a gente ter mais à frente algo parecido com as comissões da verdade durante a ditadura, com arquivos secretos guardados a 7 chaves no judiciário. Hoje estão no Tribunal Militar, né, esses arquivos secretos que ninguém teve acesso. Então, eu sou super favorável, inclusive a gente tinha uma vez com o advogado Fernando Fernandes, lançado também a campanha, o advogado Fernando Fernandes está fazendo pedidos para a STF em nome de jornalistas e tudo mais, para que possam ser abertas essa mensagem, né, essas mensagens, e particularmente, eu penso que nesse momento interessa muito que essas mensagens sejam publicizadas, não só por conta de tudo que está acontecendo nos processos do presidente Lula, mas por conta do que está acontecendo em outros processos também, inclusive administrativo, como é o caso do processo administrativo disciplinar, movido em face do procurador Diogo Castor de Matos, por conta do outdoor que ele mandou financiar aqui em Curitiba em 2019, isso virou procedimento, pedido de providências no CNMP, depois virou reclamação administrativa quando o hacker soltou as primeiras mensagens, hoje virou processo administrativo disciplinar, e a gente já tem visto algumas tentativas nos inquéritos que dizem respeito ao caso e tudo mais, do Diogo Castor de Matos dizer que não foi ele que pagou e tudo mais, e essas provas escondidas vai criando uma coisa que o Dr. Carlão muito bem observou. É a mentira repetida várias vezes que vai se tornando verdade. Então, na medida que a gente não tiver acesso a elas, tudo pode ser dito e inventado em relação a isso. Agora, eu queria fazer um parênteses nessa resposta para dizer que saiu a nota do Dr. Zanin, da defesa do presidente Lula, e que realmente, Dr. Carlão, ele fala em anulação de todos os atos decisórios, né? A nota do Dr. Zanin deixa a gente muito feliz mesmo, mas eu vou pedir licença para só ficar feliz depois que eu tiver certeza que o juízo de destino desse processo, o juízo competente, acatar essa decisão mesmo, antes de arguir qualquer outro precedente que o autorize a validar os atos decisórios que estão no processo. Pode ser um preciosismo meu, mas é algo de realmente não acreditar no Poder Judiciário, e mais que isso, não acreditar que eles fizeram tudo o que fizeram para deixar que Lula agora simplesmente seja candidato e reverter a decisão dessa maneira. Mas fechando os parênteses, né, essa turma precisa ser condenada, professor Jaides. A gente precisa caçar um jeito de levar essa turma a responder por tudo que fez, e o Daniel falou muito bem, aliás, Daniel, a sua fala foi muito, muito boa mesmo, muito elucidativa a respeito disso. Nós precisamos achar um jeito de que eles respondam pelo que fizeram também, não pode ficar só nesse
nesse campo de conforto que o Daniel observou, que parece que é o que o Fachin quis fazer quando correu decretar incompetência, para tirar o foco não só do Moro, como também de toda a turma da Lava Jato, que eu ouso aqui chamar de quadrilha, apesar de não ter nenhum processo transitado em julgado, nenhuma decisão transitada em julgado, mas eu tenho convicção, através das evidências que estão postas aí, né, mesmo sem ver todas as mensagens da Operação Spoofing, eu já tenho convicção de que é uma quadrilha, né? Hoje, no direito penal brasileiro, essas provas, como foram obtidas por meio ilícito, ou seja, através do hackeamento de celulares, não podem ser utilizadas para acusar, para condenar, né? E isso graças à rejeição do pacote das 10 medidas contra a corrupção proposto pela própria quadrilha, né? Se tivéssemos aceitado, elas poderiam ser utilizadas. Olha a ironia histórica que a gente está vivendo. Mas, como a gente vai sempre preservar a democracia, é preciso daqui para frente, doravante, encontrar um jeito jurídico, né, de colocar esses cidadãos em confronto com essas verdades que até assim eu diria, a gente diz em direito penal que a verdade real, no caso de um processo específico, não é o que deve ser buscado. A gente deve buscar a verdade processual, para não ficar buscando tudo o que aconteceu na vida das pessoas para fazer aquele julgamento. Quem leu O Estrangeiro, do Alberto Camus, sabe de um cara que foi condenado por um homicídio porque anos atrás não tinha chorado no velório da mãe, no enterro da mãe. Então, essa é a verdade real, né? Se tivessem se atido só as circunstâncias do fato homicídio, não teriam condenado o estrangeiro, mas ele era um estrangeiro, enfim. Então, dentro do processo do Lula, não tem provas. A verdade processual, outra não é que não tem provas. E nesse mundo de pós-verdade, onde, como o Dr. Carlão falou, uma mentira fica sendo repetida até se tornar verdade, é preciso nós estarmos muito atentas e muito atentos. É nosso papel estar vigilante pelo restinho que temos ainda de democracia, para que a verdade prevaleça. É isso. Dentro dessa preocupação, Carlão, o que você acha? Você tem essa visão também que vai ter dificuldades? Como que esse material ele vai ser aceito? Você acha que as dificuldades serão ainda maiores do que nós temos visto aqui? O que você acha, hein? Olha, Jair, uma coisa é o que a gente torce, uma coisa é o que a gente gostaria que acontecesse, outra coisa é a realidade que a gente vive. Certo? Esse laudo aí já foi desmentido, ou pelo menos desconsiderado pelos próprios feitores do mesmo. Fazendo uma correção, é o juiz de Brasília que negava entregar para o Dr. Zanin as mensagens do Spoof. O que depende, na verdade, é assim, se a gente fosse pegar a legislação propriamente dita, como funciona o direito e tudo mais, e até em nome da democracia, dificilmente a gente vai conseguir utilizar isso. Agora, existe um mecanismo subversivo e político. E que a gente tem que tornar isso um público de todas as formas. A despeito de laudos poderem ou não comprovar a veracidade das escritas e falas retirada de uma plataforma da internet, a verdade é que nenhum desses envolvidos veio a público negar qualquer dos fatos trazidos a público. E nem pode fazê-lo. Porque não é mentira. Porque é verdade tudo que eles disseram ali. Porque, de fato,
eles tinham um projeto deles para o país e as eleições. Um projeto pessoal deles, do grupo, da quadrilha, seja lá de como quiser chamar. Eu não acho que será fácil, mas também até agora, quem está cuidando deste processo não disse lá no Supremo que são ou não são verdades. O importante é que no processo em que o ministro Gilmar Mendes, como relator, levou à votação a suspeição do Moro, com muita habilidade, ele, apesar de citar alguns trechos da operação, da retirada da conversa via operação Spoof, da conversa entre juízes e procuradores, ele não votou e não colocou o seu relatório em votação baseado na operação Spoof, mas sim nas atitudes praticadas por este juiz, de qual o nome eu me nego a falar, praticou ao longo daquele processo e ao longo do processo do Banestado. Ele cita lá o Banestado para demonstrar o quanto este juiz é tendencioso, o quanto este juiz fere o devido processo legal e, com isto, fere a nossa democracia, a nossa tão surrada democracia, porque de tempos em tempos vivemos de golpes, o que nos leva a uma república de banana, ou da banana. Portanto, Jairdes, a sua pergunta, eu creio que só o tempo vai poder respondê-la. Não acho que será fácil. Tudo neste universo, não se esqueça que a figura do Lula representa o contrário do que a burguesia defende. Portanto, não é nada fácil e nunca falaram que seria fácil. Certo? Mas a Tânia, eu vou te chamar assim, viu, Tânia? Me desculpe, eu não vou falar doutora, não, eu não quero que me chame doutora. Agora eu agradeço, porque eu odeio que me chame de doutora, mas eu também. Segui a liturgia com vocês. Não precisa você seguir. Mas ela lembrou muito bem. Nós precisamos dialogar com as massas. Nós precisamos voltar a estar com as massas e a tê-las ao nosso lado, no fronte. Do contrário, nós vamos jogar no campo do adversário. E nunca é fácil jogar no campo do adversário. Sem dúvida. Carlão, olha, eu vou, com certeza o Daniel, ele vai complementar esse pensamento de vocês. E na sequência eu vou fazer uma pergunta, mais ou menos vocês responderam aí, tá? Mas a gente quer que seja com mais com mais ênfase, porque vai ser uma pergunta bem direcionada. Daniel. Me perdoa, só um pouquinho, eu esqueci aqui, eu queria só trazer a Lourdes, e é rapidinho. Opa, imagina. Se a gente vê a atuação do Ministério Público de Curitiba nesses processos da Lava Jato, eles atuaram muito mais como advogados privados de acusação do que como Ministério Público, companheiro. Grave, né? Grave. E vai entrar na próxima pergunta, justamente nessa linha. Daniel, você acha, a pergunta anterior, você acha que vai ter muita resistência para a liberação dessas
dessas mensagens, né, para o público em geral, para o meio jurídico, meio acadêmico, você acha que vai ter muita dificuldade? Como que você vê isso, hein? Bom, professor Jair, todo esse contexto das mensagens da Lava Jato, primeiro eu pondero o seguinte, para nós, na verdade, ela confirmou algo que a gente já intuía, de certa forma, que a gente, quem olhava com uma forma mais crítica, tudo que estava acontecendo, já desconfiava de que acontecia isso, né? Então, para nós, acho que a mensagem foi para confirmar, foi redundante, né? Assim, agora, para um contexto judicial, eu não sei a quem atribui uma frase que uma vez vista não pode ser desvista, né? Uma coisa vista não pode ser desvista. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora para o contexto do processo, acho que até pela uma estratégia da defesa do Lula, e como bem ponderou o Carlão também, o próprio Gilmar Mendes colocou, do ponto de vista jurídico, as mensagens não foram tão relevantes, sequer foram usadas, né? A defesa, no seu recurso, não utilizou as mensagens, e o Gilmar Mendes, por exemplo, no voto dele, também não utilizou as mensagens do ponto de vista jurídico. Até porque, para evitar esse debate da possibilidade de se usar ou não, como foi obtida a prova, se ela contamina ou não. Então, assim, do ponto de vista jurídico, ela não foi utilizada nem pela defesa e nem pelo próprio julgamento de se considerar o juiz Sérgio Moro como suspeito. Foi utilizados elementos que, na verdade, a mensagem confirma. Obviamente que o Gilmar Mendes, todo mundo viu, pelo menos em parte, as mensagens. Por isso que eu estou falando, uma coisa que é vista não pode ser desvista. Então, aquilo, de certa forma, é levado em consideração. Mas o Gilmar Mendes, a todo momento, utilizou a expressão que ele usou como reforço argumentativo. Então, assim, não utilizou como prova, mas como reforço argumentativo do que talvez até ele já intuía. E eu estou dizendo por exemplo, a Lava Jato, desde o início, eu olhava ela, assistia a ela, não me aprofundava, mas, de certa forma, eu, pessoalmente, me animei no começo, porque eu estava vendo pessoas sendo presas sem ser preto, pobre, favelado, eram outros tipos de pessoas que eu não costumava ver sendo presas. Então, de certa forma, até me animou. Mas teve um episódio que foi colocado aí, inclusive, para a argumentação da suspeição do Sérgio Moro, que foi quando ele vazou as mensagens, quase que na véspera do Lula ser empossado como ministro da Casa Civil, e ele soltou aquela mensagem que foi obtida de uma forma ilegal, porque os grampos já tinham se cessado, mas continuaram, e gerou toda uma comoção, protesto na Paulista, virou aquela coisa toda. E naquele momento, pelo menos para mim, foi um dos momentos que foram muito marcantes para uma virada de pensamento meu sobre a Lava Jato. Porque ali, para mim, ficou bem claro que o juiz não estava agindo só como juiz. Ele estava tendo um papel além do papel dele como juiz. E depois, as mensagens futuramente veio colaborar com esse meu pensamento. Então, por isso que eu estou dizendo que, de certa forma, as mensagens veio colaborar para quem já desconfiava, captando as coisas já que estavam acontecendo de esquisitos no processo. E, às vezes, quem julgou ali a suspeição do Moro já também intuía isso e a mensagem colaborou. Mas não foi a mensagem em si, do ponto de vista jurídico, que fundamentou os votos que formaram a maioria para considerar o Moro suspeito. Foi considerado, por exemplo, esse fato que eu coloquei. O Gilmar Mendes, a todo momento, falou: foi muito estranho um juiz vazar um áudio de uma prova que estava sendo obtida ilegal para interferir numa situação que está fora da questão processual, né? Quando ele atuou também para não cumprir aquele alvará de soltura que foi dado por um desembargador no final de semana, salvo engano, e ele atuou de forma a não cumprir isso, né? Ligou para o presidente do tribunal, falou para a Polícia Federal não cumprir. Então, assim, isso era um indício de que ele estava atuando de uma forma não correta no processo e que depois as mensagens veio confirmar que, de fato, isso foi objeto de conversas ali, né? Então,
resumindo, Jardim, eu acho que assim, eu não sei qual vai ser o desdobramento da utilização dessas provas ou não. Para mim, essas mensagens nem precisariam ter existido, porque na verdade confirmou algo que eu imaginava já. E também para a questão do processo, elas foram utilizadas de uma forma de ter sido vista, de até ter influenciado, mas não ter sido argumento da manutenção. Então, assim, eu espero que elas venham a ser confirmadas, só para a gente ter a certeza histórica de que a todo tempo a gente estava atentando para algo que estava acontecendo, mas acho que do ponto de vista do processual, eu acho que ela já surtiu o efeito dela, de certa forma, mesmo não sendo utilizado, mas sendo utilizado de uma certa forma, mas eu acho que um desdobramento dela vai dar uma certeza maior do ponto de vista histórico de tudo que a gente passou aqui, mas que, de certa forma, ou se alguém já ia prestando atenção como eram feitos os andamentos no processo, de certa forma já tinha aquilo, no mínimo, de uma forma intuitiva, de que não estava alguma coisa batendo ali. Então, mas eu espero sim que o desdobramento dele seja pela confirmação da veracidade, até porque isso não está sendo questionado, às vezes até pelas pessoas que participaram. Mas eu acho que o efeito de ter tido a suspeição, pelo menos na segunda turma, eu acho que já foi uma produção interessante de um efeito dessa questão. E quem não quer ver mesmo, pode ter uma mensagem assinada pelo Moro ali, pode ter uma carta registrada em cartório do Moro, que ele vai... Quem não quer ver, não importa se a mensagem vai ser depois... o meu não vai querer ver de jeito nenhum. Quem não quer ver, pode ser que a Polícia Federal faça um laudo de 300 laudas dizendo, olha, é verdadeira a mensagem. Quem não quer ver, não vai ver. Mesmo que o Moro colocar. Agora, para quem nem precisava da mensagem, já está certo. Eu nem preciso que a Polícia Federal confirme a veracidade, porque, do meu ponto de vista, só colaborou com algo que eu já pensava, intuía, e de que até, óbvio, escancarado, e até como foi colocado no próprio voto. O voto levou em considerações coisas que aconteceram. Mencionou como reforço argumentativo as mensagens, mas o que aconteceu no mundo, que todo mundo sabe, já levava a crer que tinha parcialidade, né? O Daniel, fazer você falou... Imagina, toda. Esse é o motivo para não perder. Estarmos aqui. Para não perder a linha do que o Daniel acabou de colocar, vamos só lembrar, porque eu particularmente lembro disso na pele, 7 de julho de 2018, o desembargador Rogério Favreto, plantonista do TRF4, defere um habeas corpus, concede a ordem de habeas corpus impetrado por Vadir Damus e Paulo Pimenta a Lula. E não só houve interferência do Sérgio Moro, que estava inclusive de férias, acho que até no exterior, para que isso não fosse cumprido, como também da turma, que foi derrotada ontem no TRF4, porque perdeu as eleições para a presidência do tribunal. Estão sendo substituídos os 3, né? Laus, Paulsen e Gebran. Gebran Neto propõe uma representação contra 11 advogados do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, então, no dia seguinte, que tinham pedido a prisão do Sérgio Moro, né, por ter feito e descumprir a ordem e obstaculizado a justiça, né, para a soltura do Lula. Essa representação pendeu sobre a nossa cabeça durante 1 ano e meio. O Gebran representou a todos na OAB do Paraná. E ela só foi arquivada muito recentemente, ao final do ano passado, em novembro, quando o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, decidiu que ela não tinha sido bem fundamentada pelo desembargador Gebran. Eu só quis fazer essas considerações para a gente depois poder ponderar que realmente a Lava Jato está sendo derrotada, ela vem sendo derrotada. E a última coisa que eu queria dizer só, Daniel, é para a gente não esquecer que para condenar, essas mensagens não podem ser usadas, mas para absolver, sim. Se for preciso, lá na frente, eu espero que não, a gente tem que poder preservar, sim, e utilizar essas mensagens. Desculpe a inclusive para a questão histórica, não tem a menor dúvida, inclusive para resgatar a inocência do presidente Lula. Nós vamos entrar agora... Aqui até agora não foi restaurado a humanidade do homem Lula. Nós vamos entrar agora. Vocês, Daniel
falou a respeito das marcas, não é? Das marcas. As marcas, por exemplo, interceptação telefônica, atuação de juiz em férias, não é? Nós estamos falando das marcas. Nesse sentido, que vocês já estavam entrando no tema, a doutora Tana entrou, o Carlão também entrou. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou pedir para vocês 2 minutos, para cada um responder, em 2 minutos, para nós pularmos para outra pergunta. Em 2 minutos, eu quero que vocês me respondam. Nós podemos estar diante do maior escândalo jurídico mundial, que envolve agentes dos Estados Unidos, que envolve juízes federais, que envolve delegados federais e procuradores federais do Brasil. Nós podemos estar diante do maior escândalo jurídico jamais visto, que supera o caso do senador lá nos Estados Unidos, que aconteceu a questão de 10 anos, 12 anos atrás. Vamos começar aqui, vamos começar de trás para frente aqui. Daniel, o que você acha? Nós estamos diante disso? Bom, o que eu afirmaria certamente é assim, existe, para quem leu o livro Como as Democracias Morrem, hoje em dia as interferências externas não acontecem com guerras, com tiros, com nada, tá? Outras formas de se intervir na democracia de outros países. O que eu posso dizer é que acho que a gente, não sei se está diante do maior, porque a gente sempre vai se surpreender, não sei qual que é a criatividade aí do imperialismo, mas com certeza acho que de um típico exemplo de como se interfere na democracia de outro país sem dar um tiro, sem mandar um soldado, sem mandar sem precisar, antigamente, como se acabava com democracias, né? Hoje em dia, ela se acaba por dentro desse sistema, inclusive utilizando o judiciário, utilizando a mídia. Então, se é o maior ou não saberia avaliar até do ponto de vista científico, né? Mas da opinião que eu posso dizer é que acho que a gente está diante de um exemplo clássico de uma tentativa de interferir na democracia e soberania de outro país por meios se utilizando de métodos por dentro do sistema e nesse caso, do judiciário. E não das formas típicas como a gente via governos caírem com invasão das tropas ao centro do poder executivo, prendendo o presidente, ou seja lá quem fosse chefe do Estado, prendendo, matando e assumindo o poder. A gente cada vez menos vai ver isso na modernidade, mas cada vez mais a gente vai ver interferências por via judicial, por via da mídia, por via, enfim, dessas interferências nas eleições e etc. Então, eu acho que é isso. Legal, bacana. Carlão, e você? Como que você vê? Nós estamos diante de um maior escândalo jurídico jamais visto, vendo várias esferas. Jair, primeiro eu vou dar boa noite para o Vanderlei, presidente dos sindicatos metalúrgicos aqui de São Carlos e região, que está presente. Eu vi aí, tem uma frase dele ainda falando da preocupação da segurança do presidente Lula daqui para frente, e eu acho que a gente tem que ter preocupação mesmo, porque estão armando as milícias até dizer chega. Bom, eu vou ser bem curto e grosso, economizar o tempo para que assim a Tânia possa usar mais à vontade o meu tempo, inclusive. Sim, para mim não há dúvida, estamos diante do maior escândalo da história da humanidade no que tange ao jurídico, ao judiciário, jurídico político, seja lá chamado o que quiser. Para mim é o maior escândalo institucional da humanidade. Nós não estamos te ouvindo, professor. Você bateu no microfone aí. Está dando para ouvir? Ainda não. Agora sim. Deu? Deu. Eu vou até pedir desculpa porque é meu fone de ouvido. Ocorreu um pequeno acidente hoje à tarde. Até vou contar rapidamente aqui, em 30 segundos. Eu estava no meu quintal, mexendo com a horta e ouvindo o julgamento. E eu estava brincando com a minha cachorra, e ela fica solta.
Ela passou pelo meu fone de ouvido, quase me arrastou eu, fone de ouvido e tudo. Ah, então, doutora Tânia, você acredita que nós estamos num momento histórico, vivenciando o maior escândalo jurídico, não é do Brasil, mundial? Bom, quem disse isso foi um colunista do New York Times, o ministro Gilmar Mendes, no dia do julgamento da suspeição de Sérgio Moro, chegou a se perguntar, né, em relação às mensagens da Operação Spoofing, se ou seria um grande teatro, né, ou a gente estava diante de um grande teatro, de uma grande encenação, ou o ministro Gilmar Mendes dando razão para o colunista do New York Times que tinha escrito naquela tarde isso, e aí eu me lembro, sempre me vem à mente a imagem, a voz, né, do Gilmar Mendes dizendo isso. Ou nós estamos diante do maior escândalo jurídico, judicial da história da humanidade. Eu acho que se não é o, está muito perto de estar entre os. Esse hackeamento dessas mensagens que trouxe à baila tudo isso, que a gente está aqui defendendo que seja liberado, né, até a bem da verdade histórica, da narrativa histórica que a gente vai ter lá na frente, né, realmente desmascarou um grande escândalo jurídico, está entre os maiores, sim, eu acho, eu penso, eu avalio. Né. Quem sou eu para desmentir o colunista do New York Times, né, que avaliou dessa maneira? E só vejo assim que a Operação Spoofing, né, ela aconteceu, e tudo que a Lava Jato fez aconteceu também, e tudo que o Daniel citou aí de guerra híbrida, de como morrem as democracias, aconteceu porque a própria democracia representativa, que não é o mundo que a gente quer, obviamente, nós queremos caminhar em direção a um Estado socialista, né? Antes disso, talvez a gente alcance uma democracia participativa. A própria democracia representativa, o cansaço está grande hoje, minha gente, ela possibilita essas engrenagens. Ela possibilita que o judiciário se coloque como um agente, a mídia outro, de modo que a gente tenha golpes, derrube democracia, porque eu não acho que a gente viva, de fato, uma democracia, nunca tenha vivido, por conta sem uma bala, sem nada, né, como o Daniel falou, por conta do próprio sistema, é a própria engrenagem dessa democracia burguesa que nos põe como reféns de tudo isso. Então, isso possibilita, sim, professor Jaides, que aconteça o maior ou um dos maiores escândalos jurídicos da história da humanidade, tanto aqui quanto em todos os outros estados onde foram derrubadas as democracias através de engrenagens que vêm de dentro das próprias democracias burguesas. Eu quero mandar um abraço para a Maiara, para a Neuza, para a Nilza Fiuza, para o presidente Vanderlei. Um abraço para vocês. Vocês fizeram uma colocação muito interessante, sabe? Porque eu vou falar da minha parte aqui, fazendo uma parte. Eu observei algumas questões. Agora tá dando mau contato o seu fone, Jair. Acho que deu mau contato agora. Aqui. Agora deu? Deu. Agora voltou. Nós que somos aí um pouco mais velhos, não é? Nós que eu digo apenas eu aqui dessa live, vocês, eu nunca imaginei num Estado democrático ver tudo que eu estou vendo, a ponto de ver, inclusive, tem uma matéria da presidenta Dilma ao Luiz Nassif falando dos percalços que foi aquele grampo feito
pelo serviço secreto americano, onde ela disse que o Bill Clinton, que até então era assessor do Obama para relações exteriores e coisa e tal, para a América Latina, disse: olha, nós não temos que fazer. São setores dentro dos Estados Unidos que nós não temos controle nem comando. Essa entrevista da ex-presidenta Dilma é contundente e preocupa demais e faz a população brasileira entender o golpe de 2016. O golpe de 2016. Bom, falando nisso, nós estamos indo para praticamente nossa parte final, não é? Praticamente nossa parte final. Eu vou fazer algumas perguntas um pouco mais diretas. A doutora Tânia falou agora há pouco de algumas questões mais locais, não é? Ali do coletivo das advogadas e advogados pela democracia. Eu vou perguntar para você, Tânia, em Curitiba, como vocês estão sentindo ali dos juristas, né, a respeito desse ativismo do judiciário, o que vocês estão sentindo como um resumo desse ativismo do judiciário, né? Aí, não estou falando nem nacional, estou falando mais local. Como que você tem sentido? Eu vou pedir para você em 3 minutos para responder para a gente. Pode ser? Bom, sua pergunta eu só posso responder a partir de vista da nossa atuação diária, né? Do nosso fazer diário. Ela é uma questão que realmente, se a gente for analisar um pouquinho acima disso, já entra como uma questão globalizada, né? Que é uma análise ampla nacional. No nosso fazer diário, eu posso dizer para vocês o seguinte: quando tudo isso começou, lá em 2011, com a ação penal 470, e depois se acentuou e se agravou depois de 2013, 2014, quando começou a Lava Jato e tudo mais, eu dizia, olhando nos olhos dos meus clientes no escritório. Eu sou advogada privada, tenho meu escritório, e quando os meus clientes me perguntavam, doutora, né, eu tenho esse direito? Eu dizia, depende. Você tinha antes de. Depois de, eu já não tenho certeza. Mas como assim? O que eu tenho a ver com Lula? Você tem tudo a ver. Se a gente permitiu que um homem inocente fosse julgado num território que não era para ser julgado, né, numa cidade que não tinha nada a ver com o pato, quer dizer, aquilo foi claramente escolhido. E mais tarde condenado, né, julgado, processado, condenado sem provas, com delações que se fizeram verdadeiros atos de tortura para as pessoas que estavam colaborando, né, mediante premiação. Eu não sei o que pode acontecer com você, com o teu direito, mas me desculpe. E incrível, gente, isso hoje está concretizado. Eu vejo os Sérgios Moros nas varas de família, eu vejo os Sérgios Moros de saia ou de calça nas varas cíveis, em outras varas criminais. As decisões judiciais, em sua grande maioria, obviamente que eu não quero aqui generalizar, mas existe hoje muitos juízes e juízas autorizados que se sentiram a agir dessa forma, como agiu o Sérgio Moro, mediante um judiciário, uma judicialização da política mesmo, levando em conta, inclusive, até consequências de ideologia das partes que estão envolvidas, que é muito ruim isso, mas mesmo que não se leve em conta isso, a gente vê arbitrariedades, desrespeito ao devido processo legal, juízes em pleno acesso de amizade com o Ministério Público, porque o nosso sistema já favorece isso. O Ministério Público, não sei se vocês sabem, tem uma salinha do lado do juiz. É óbvio que antes dele fazer um parecer, uma acusação, uma manifestação, ele vai lá, bate nas costas do juiz e fala: o que você acha isso? O que eu vou fazer aqui? Sem falar que senta do ladinho do juiz, um degrauzinho só abaixo, nas audiências. Então, assim, tá horrível. Eu posso dizer isso para encerrar os meus 3 minutos. Tá horrível. Todo o reflexo do que foi a Lava Jato está hoje
espraiando-se por todo o direito. A nossa atuação jurídica está muito difícil, meus colegas e minhas colegas, companheiros e companheiras do coletivo, advogadas e advogados pela democracia, nos grupos que a gente está, grupo de Zap, vivem desabafando, a gente vive desabafando um com o outro, tem horas que dá vontade, inclusive, de largar tudo e vender água de coco, pena que agora não está dando para ir para a rua, né, para vender água de coco, mas é isso, está, sim, refletido em todo o direito de família, direito civil, direito criminal, direito, todos os ramos do direito estão com a lavajatização ali marcada. A gente precisa agora também lutar contra isso. Vai demorar, viu? Vai demorar bastante. Imagino. A contaminação é muito grande. Agora é um novo processo, né? É um novo processo que nós vamos passar, né? E isso é uma pena. E acaba entrando a consequência desse ativismo, né? Por isso foi pertinente a sua resposta, doutora Tânia, porque vai entrar direto para a próxima pergunta que eu vou fazer. Ao mesmo tempo, para o doutor Daniel e para o doutor Carlos, para o Carlão, que é o seguinte, aí é mais dentro do campo que vocês atuam também, que nós temos interesse, né, em saber. Porque assim, olha, tem tona pela imprensa internacional, né? Isso abertamente, que Moro e alguns procuradores trabalharam ativamente para agências de segurança. Eu mal contato de novo, Jair, no seu microfone. Voltou? Voltou aqui. Voltou. Para você, doutor Daniel e doutor Carlos, mais para a área de vocês, né, que há o seguinte interesse, né? Tem vindo à tona através. Parou de novo, Jair. Tem que ficar imóvel aí, Jair. Estão dando mau contato. Agora deu? Sim, deu? Voltou. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta rápido. Tem vindo à tona aí que Moro e alguns procuradores trabalharam ativamente para algumas e ao lado de algumas agências de segurança dos Estados Unidos, né, por interesses americanos. Isso para frear o desenvolvimento do Brasil, promoveu a debilidade do governo da ex-presidenta Dilma, né, a trama da prisão do presidente Lula, o golpe de 2016, quebradeira das empresas, investimento nacional. Então é assim, ó. Vamos começar pelo Carlão. Carlão, qual foi o tamanho desse baque que o Brasil sofreu e quais os prejuízos e qual o lado mais fraco disso tudo, com esse golpe todo? Muito bem. Quero aqui prestar minha solidariedade a você aí, Tânia. Na área do direito do trabalho também, viu? Está cheio de lavajatista atuando. A grande consequência disso tudo, e quando a Dilma disse o golpe não é contra mim, é contra a classe trabalhadora, está aí a Lei 13.467 de 2017 para demonstrar aquilo que eu chamo de Código Patronal, né? Que acabaram com a CLT e criaram o Código Patronal, e agora a classe trabalhadora fica aí mendigando migalhas. Jair, 4 milhões de desempregados, direto, imediato, é um dos resultados de imediato da Lava Jato, que foram trazidos com os fechamentos da Petrobras e suas subsidiárias. 4 milhões de desempregados, diretos. A Lava Jato, seus procuradores, se vangloriam de ter trazido 4 bilhões de volta aos cofres públicos, mas sonegam que trouxeram um prejuízo de mais de 100 bilhões de reais aos cofres públicos e às empresas envolvidas nisso.
Jairdes, do ponto de vista da classe trabalhadora, é dado que é histórico, não é de hoje, o Marx dizia isso lá atrás, enfim, é a luta de classe, cara. Luta de classe e os interesses. Eu te pergunto, você, exercendo um cargo de juiz federal, numa grande comarca, numa capital, troca este cargo por nada? Pelo simples fato de ser ministro, e depois sabendo que lá na frente você vai, se não concorrer às eleições ou não for alçado ao cargo de magistrado no STF, o que vai lhe sobrar? São questões, eu acho que a gente precisa de resposta para essas coisas, sabe? Mas, enfim, os prejuízos são esses, o tempo é curto, eu não vou ficar me alongando, mas para mim o maior prejuízo foi a reforma da Previdência, onde nós vamos ver neste país pessoas idosas, eu, Tânia, você, Jair, que não é o mais velho aqui, quero crer que eu sou o mais velho, o Daniel, do futuro, catando latinha ou vendendo bala no semáforo, porque a gente ainda não perdeu completamente o senso, certo? Porque nós não vamos mais nos aposentar. Eu, pelo menos, já desisti isto não me pertence mais. E muitos trabalhadores e trabalhadoras deste país também perderam isso. Podem esquecer isso. E a reforma trabalhista, o Código Patronal, que mexeu nos poucos artigos da CLT que tratavam de direitos dos trabalhadores. Dos 900 e poucos artigos, 120 e poucos eram direitos que a classe trabalhadora tem e que hoje se reduz a uns 80. E olha lá, certo? Porque tudo eu posso agora num acordo individual. Então, esses são os prejuízos de imediato, os 4 milhões de empregos. Ao longo do tempo, toda essa situação dada aí. Doutor Daniel, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, estamos ouvindo, pode falar. Doutor Daniel, a mesma pergunta, né? Qual é a sua visão desse Então, já dizer assim, a primeira ponderação que eu faço para responder essa questão rapidamente é o seguinte: se você tem uma empresa, por exemplo, que trabalha com um trabalho escravo, e aí tem uma atuação do Ministério Público, tem uma atuação do sindicato, tem uma atuação do judiciário, e a consequência dessa atuação é o fechamento dessa empresa, né? A gente não pode dizer aí que lamentar a perda desses empregos, entre aspas, né, por causa da atuação do judiciário. Foi uma consequência. Quem fechou a empresa foi a empresa, né? A empresa que decidiu se valer de um trabalho análogo ao escravo, fazer algo que é ilegal. Então, quem fechou a empresa não foi o sindicato, não foi o Ministério Público, não foi o judiciário. Foi a consequência do rumo que ele decidiu dar para o negócio dele. Então, se a empresa se envolve em corrupção, uma consequência pode ser mesmo até o fechamento dessa empresa, porque foi uma opção daquela gestão se enveredar para os lados aí da corrupção, né? Então, eu acho complicado quando coloca, por exemplo, que o sindicato fechou uma empresa porque ela atuou, que o Ministério Público fechou uma empresa porque ele atuou, ou o judiciário. Mas o que a gente vê aqui na Lava Jato não é o mesmo exemplo que eu estou colocando, porque aqui a gente está falando de uma atuação em favor da sociedade, tanto o sindicato, o Ministério Público e a questão do judiciário. A questão é que toda a consequência da Lava Jato foi por desejos pessoais de um grupo de pessoas que resolveu fazer política com a justiça. E isso teve consequências. E a consequência foi perda de milhões de empregos. Então, a perda dos empregos, ou pelo menos boa parte dessa, não foi uma consequência
do cumprimento da lei e da intervenção correta do Judiciário, do Ministério Público. Foi uma intervenção do uso ilegal, do uso irresponsável do Poder Judiciário para atender interesses próprios, que a consequência, no mínimo, foi assumida por essas pessoas. No mínimo, era previsível que uma atuação nessa dimensão geraria problemas financeiros em relação ao emprego. Então, se não foi proposital, no mínimo eles assumiram essas consequências. Tinha consciência de que isso ia acontecer. E mesmo assim, prevaleceu o interesse particular dessas pessoas em fazer política com a justiça. E a consequência foi essa do desemprego. E, obviamente, econômica. Mas eu acho que aí, tão importante quanto, é a questão política, porque não é novidade, acho que também ligar os pontos de que a eleição de 2018, o desfecho dela que a gente está vendo aí, catastrófico, perda de vidas, economia em declínio, óbvio, por causa da pandemia, mas porque da atuação pífia e criminosa do governo federal, é consequência quase que direta, ou talvez até direta, do que aconteceu todo o processo da Lava Jato, que culminou em 2000, nas eleições, que nem o Lula pôde participar. Então, eu acho que essa consequência, porque gera tudo em relação à questão da política, gera desdobramentos de vidas. Tem 350 mil vidas perdidas, muito por causa, né? Não posso aqui culpar, tem vários fatores, mas a gente não pode deixar de lado o fator da interferência política da Lava Jato nas eleições e, consequentemente, com a eleição da figura que está aí, e que tem relação direta com as mortes da pandemia. Então, as consequências, além dos empregos, além da questão econômica, a gente perdeu vidas por causa disso. E isso está se desdobrando no tempo, não para. A torneira não fechou ainda dessas consequências do que aconteceu lá atrás. E também, como a doutora Tânia muito bem pontuou, a consequência também é na particular de cada um, né? Como é que vai ser o direito depois que fizeram essa lambança com a aplicação da norma, né? Não é só para o Lula sofreu imediatamente a consequência, mas todo cidadão sofre a consequência todo dia. A questão da reforma trabalhista, a questão da reforma previdenciária, concordo, são consequências quase que diretas de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Então, assim, é catastrófica as consequências, muito além do Lula, porque quando a gente falava dessa questão da Lava Jato, parecia que a gente estava falando só do Lula, que as consequências iam recair só sobre o Lula. O Lula ficou preso 500 e poucos dias aí, salvo engano, né? Desculpa, não tenho a contagem, mas ficou todo esse tempo em consequência disso, mas não foi só ele que sofreu isso. Muita gente ficou presa junto com ele, né? Presa do sentido figurado, né? Também. Ficou presa da mesma forma com ele. Então, as consequências vai aí desdobrando e a gente vai sentir ela por muito tempo. 582 dias, desculpa, não fiz a contagem. E agradecer só os comentários aí, o Vanderlei participando, todas as pessoas que participaram aí da nossa live aí, mandar um abraço aí para vocês. Eu acho que é isso que eu queria contribuir nesse momento. E aproveitando, nós vamos agora, até devido ao tempo, nós vamos para o nosso encerramento, mas eu quero deixar aqui alguns convites. Eu gostaria que marcássemos aí, de fazer um convite, antes de mais nada, aceitam, porque é muito chato, né? Apenas 2 rodadas, espera lá, e o desempate disso tudo fica onde? E aí não tem um desempate. Então, somente duas rodadas, né? Duas rodadas de debate, de diálogo sobre a Vaza Jato, é chato. E o debate Minerva? E aí não tem. Então eu já deixo o convite, se vocês aceitam, daqui 1 semana ou 2, nós estarmos retomando esse debate, porque tem mais temas ainda. Você vê que vão surgir cada vez mais. Se me permite, Jair, posso até sugerir, não nessa semana que vem, talvez na outra, eu não sei como é que está a agenda dos demais aqui presentes, porque nós já teremos o encerramento, muito provavelmente o encerramento da votação desse HC lá no STF,
na quinta-feira, né? A gente vai ter uma clareza muito melhor de tudo, de como ficou, enfim. Perfeito, combinado. E o motivo de estarmos aqui não é para falarmos para nós mesmos, né? É para o público, aquele que está acompanhando, né? Seja uma formação jurídica ou não, né? Que está acompanhando esse debate aqui. Então, só de saber que vocês já aceitam, a data, a gente fecha uma data. E eu quero deixar também já um convite aqui, o presidente Vanderlei está acompanhando, eu quero, em nome do DAP, deixar um convite para fazer um debate com o doutor Carlos Vanderlei a respeito das questões trabalhistas. Isso é muito importante. Agora bate aí no microfone. Pode bater. Rapaz, o seu cachorro fez um estrago mesmo, viu? Agora congelou, né? Agora voltou. Estrago. A voz está saindo? Tá sim. Então vamos lá. E fica o convite, então, para o presidente Vanderlei, né? Para o Carlão e para o Daniel, para nós fazermos esse debate. De novo, Jair, bate aí nesse microfone. Pera. Opa, voltou agora? Voltou, tem que aproveitar o mais rápido possível. Olha, eu vou pedir para vocês em um minuto deixar uma mensagem para aqueles que estão acompanhando a gente, que viram isso tudo acontecendo hoje. E eu queria começar pela doutora Tânia. Qual a mensagem final para esse encerramento aqui você deixa, Tânia? A minha mensagem é uma mensagem antiga, na qual se diz: trabalhadores do mundo, univos. Eu não espero nada do Poder Judiciário, mas preciso dizer que vou acompanhar com bastante atenção a questão do julgamento da semana que vem, que nos dirá, que definirá se a incompetência prejudica ou não a suspeição. Para finalizar rapidamente, eu sou pela suspeição de Sérgio Moro, porque a declaração de Sérgio Moro, da suspeição de Sérgio Moro não prejudicada, ampla, ela nos permite dizer a verdade. E outra verdade não é que a suspeição de Sérgio Moro alterou os rumos da eleição presidencial de 2018, e isso torna muito mais legítimo o nosso pedido de impeachment de Bolsonaro, Mourão, esse governo, suas políticas e todos esses golpistas que estão aí. Então, eu vou insistir em continuar torcendo pela suspeição, mas não esperando que nada venha do judiciário. Trabalhadores de todo mundo, trabalhadores do Brasil, de pé, vítimas da fome no Brasil, que de 6 em cada 10 famílias já estão passando fome, isso é uma pesquisa alemã essa semana. De pé, não mais senhores genocidas. Obrigada pelo convite, e a gente está aí para continuar debatendo com os companheiros do DAP de São Carlos. Microfone, Jair, continua. Vai, Carlos, para a gente ir concluindo, para não esperar pelo professor Jair. Então, vou eu aqui fazer as vezes. Primeiro, agradecer a DAP pela oportunidade de me colocar aqui para falar. Na pessoa do Jair, de cumprimentar toda a operacionalização técnica, inclusive disso daqui, que está nos dando a oportunidade de podermos falar. A todos que passaram e vão passar por esta live, o meu boa noite, meu muito obrigado por nos ouvir. A doutora Tânia, né? O meu muito obrigado por poder dividir o seu conhecimento comigo e com o Daniel, com o Jair e com todos. Ao Daniel,
apesar de sempre estarmos juntos aí falando, é sempre um aprendizado também. Muito obrigado pela oportunidade. É dizer que essa frase que a Tânia disse aí é de um rapazinho de barba branca, cabelos brancos, um alemão, né? que ela é sempre constante, dita lá no século XVIII, mas ela é o XIX, agora não me lembro, não me recordo, mas ela eu acho que é XVIII, século XVIII. Ela é sempre constante, sempre atual. Trabalhadores do mundo unidos. Essas divisões geopolíticas, elas só servem para enfraquecer a classe trabalhadora e os anseios da classe trabalhadora. Na verdade, o mundo é um só e é composto pela classe trabalhadora. Certo? Por fim, registro que a gente não pode abaixar a guarda e vamos comemorar hoje, mas amanhã já voltar a pegar as armas e continuar a luta, porque ela é constante e o ataque é constante também. Um abraço a todos e desejo aqui do fundo do meu coração o pleno restabelecimento do companheiro Mike. Uma boa noite a todos. Será que o Jardim já voltou para... Ou eu já pego a palavra? Já? Pega daí. Bom, então eu só gostaria de agradecer pelo convite do DAP, por participar aqui no meio de pessoas aqui que eu me sinto muito honrado de estar no meio, a Tânia, o Carlão, o Jair, estar aqui com vocês, para mim é um prazer, para mim é uma honra. Muito obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês. Também aqui, a mensagem que eu deixo é muito próxima do que eles, o Carlos e a Tânia colocou, que do judiciário a gente sempre tem que não esperar soluções do Poder Judiciário. As soluções para a classe trabalhadora vêm da própria luta da classe trabalhadora. O judiciário, eu até brinquei aqui um pouco antes, né? Igual aquele filme da Auto da Compadecida, eu fico sempre assim, aquele tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Com o judiciário eu sempre fico assim, ó, eu me animo, desanimo, me animo, desanimo. Então, assim, às vezes o judiciário tem os seus lapsos de clareza, mas às vezes ele volta ali para uma escuridão ali constitucional. Então, nesse momento, até dá para comemorar um lapso aí de clareza, mas amanhã a gente não sabe como vai ser. Portanto, não dá para deixar as soluções da classe trabalhadora para o Poder Judiciário. Então, eu acho também nesse sentido, eu acho que manter a mobilização, manter a luta constante, porque de fato ela é constante mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre atentos, independente do resultado que for do STF, a luta nossa continua, não acaba na semana que vem, nem na próxima, nem na próxima. Independente da ação. Mas vamos torcer para ter uma decisão favorável, não só para o Lula, mas, consequentemente, para todo o direito, para todo o Brasil. E aqui também deixar aqui toda a minha energia positiva para o companheiro Mike, para todas as famílias que estão passando pelo mesmo problema, enfrentando essa doença, e para todos aqueles que já, infelizmente, já perderam alguém para essa doença. Beleza? Agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa e conte comigo sempre que vocês precisarem. Estou aqui a postos para debater e para ir para a luta. Beleza? Um grande abraço, gente. Eu agradeço muito vocês, viu? Muito obrigado. O DAP agradece, os progressistas agradecem, os socialistas agradecem. Né? Fica o convite e obrigado, viu? Um final de semana para cada um de vocês, se Deus quiser. Um grande abraço. E aí, Jair, o Guarani perdeu, hein?